Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores. Arranca este domingo o Jubileu da Esperança. Também na Diocese, as celebrações acontecerão em todas as ilhas, já que cada uma tem uma igreja jubilar. A Sé Catedral de Angra será o destino de uma peregrinação simbólica que começa na Igreja da Misericórdia, hoje pelas 17h30. O dia 29 de dezembro, o dia da Sagrada Família, segundo a orientação do Papa, da Santa Sé, o dia de abertura do jubileu em cada diocese. Está previsto um ritual que é universal e que na nossa diocese vai permitir que, além da Catedral, também outras igrejas jubilares repitam o mesmo, mas aqui teremos, claro, a presença do Sr. Bispo, que presidirá ao cerimonial. Partiremos às 5h30 da tarde da Igreja da Misericórdia, neste dia, no domingo, dia da Sagrada Família. Iremos em procissão com o Cristo crucificado e velas acesas, tochas acesas, até à Catedral, onde será feita a entronização da cruz que dá início ao ano jubilar da Esperança 2025. O Bispo, ao entrar na Catedral, asperge o povo de Deus, como está previsto no ritual, e depois decorre a celebração normal. Foram para isso convidados todos os organismos diocesanos, todos os âmbitos da pastoral, as paróquias, comunidades, sobretudo aqui da Terceira, que poderão, assim, participar de uma maneira especial. Para o padre Helder Miranda Alexandre, pároco da Sé Catedral, já que neste domingo se celebra o Dia Mundial da Família, as famílias estão especialmente convidadas. A equipa diocesana que organiza o Jubileu preparou também diversas propostas de vivência deste ano, disse ao Igreja Açores o padre Marco Martinho. Este grupo coordenador de Jubileu adaptou aquilo que são os jubileus que estão a acontecer em Roma também à nossa realidade diocesana. E a proposta é que em cada mês, em cada igreja jubilar, haja um jubileu temático. Por exemplo, agora em janeiro, à volta do domingo da palavra, dedicado àqueles que dedicam à palavra de Deus, depois no mês de fevereiro, os catequistas, e assim sucessivamente, ou seja, ao longo de cada um dos meses, há uma proposta de vivência de jubileu na Igreja Jubilar. Além de todas as intervenções que os próprios movimentos da Igreja, as próprias paróquias podem ter em relação à Igreja Jubilar da sua ilha. Também de realçar que este grupo do Jubileu, além deste ciclo celebrativo, também irá promover um ciclo de conferências através do Instituto Católico de Cultura, em que também em cada mês, em várias ilhas diferentes, haverá uma conferência temática, um pouco o Pátio dos Gentios do Papa Bento XVI, em que vamos ao encontro da sociedade e, junto da sociedade, então, refletirmos sobre alguns temas, um ciclo de conferências intitulados Diálogos no Tempo, que vamos levar a efeito ao longo de cada um dos meses deste ano jubilar que agora vamos iniciar. Também de referir que em cada igreja jubilar haverá um itinerário, ou seja, haverá um pequeno flyer, um prospecto que nos ajudará, todos aqueles que visitarem a igreja jubilar, a poderem alcançar a indulgência do jubileu, poderem rezar, fazer a sua peregrinação, a sua oração pessoal, ou então em grupo, haverá este subsídio em cada uma das igrejas. Também em maio, pelas festas do Senhor Santo Cristo, haverá programação dedicada ao Jubileu da Esperança. Uma Via Luxis, Luzes da Esperança, que está a ser preparada com textos próprios e que se pretende que ali à volta do Campo de São Francisco, do Forte de São Brás, haverá uma grande peregrinação com esta Via Luxis, a Via Sacra da Luz, da Ressurreição, que também se pretende ser um momento de esperança para a vivência deste jubileu. Referir ainda também outras das iniciativas, é o ciclo de órgão e Esperança em tons sonoros, em que em 3 ilhas haverá ao longo deste ano de jubileu também momentos de
de música, com um ciclo de órgão, aproveitando os órgãos de tubos das nossas igrejas, e em algumas ilhas irá acontecer toda esta vivência também ligada à música. No verão, particularmente no mês de julho, todos os caminhos vão dar à Caldeira do Senhor Santo Cristo, em São Jorge, onde estará instalada a Aldeia da Esperança para os jovens de toda a Diocese. Vamos ouvir agora neste Igreja Açores a mensagem de Natal do Bispo diocesano Dom Armando Esteves Domingues para este Natal e para o Ano Novo. Estimados diocesanos, olhando para o presépio, vejo Deus na pequenez de uma criança deitada numa humilde manjedoura. Eis o grande assombro do Natal. Enquanto o homem quer subir, comandar, acumular bens, Deus parece desejar descer, servir, dar. Ele traz uma nova ordem às coisas, mas também ao coração humano. Diz Leonard Boff, cada menino quer ser homem, cada homem quer ser rei, cada rei parece querer ser Deus, só Deus quer ser criança. No Natal não celebramos uma recordação, mas uma profecia. Naquela noite, o sentido das coisas tomou uma nova direção. A história recomeça a partir das margens da pequenez, uma pequenez onde está todo o sofrimento humano, mas ao mesmo tempo também os seus sonhos. Neste Natal, falo-vos do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, um lugar, uma grande casa ou talvez uma manjedoura também, que simboliza para muitos o silêncio, o castigo, a dor, mas também o arrependimento. Este lugar diz-nos que as nossas escolhas têm consequências, mas é, ao mesmo tempo, um lugar onde, se o permitirmos, Deus desce até cá abaixo para encontrar, tocar a todos, com o seu amor sem limites, ajudando a vencer o desespero e recomeçar. Relata a história que Winston Churchill, terminada a Segunda Guerra Mundial, em que foi vencedor, regressou à sua escola de origem. Pediram-lhe um discurso que ele fez e resumiu em 4 palavras: Never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca desistam. Então, não desistam, nunca desistam. Que ninguém se entregue ao desânimo, mesmo quando tudo parece estar a desabar. Para além de cada história e de cada erro ou fracasso, a vida é sempre um dom, merece ser vivida com dignidade e celebrada, mesmo se privados de liberdade. Cada noite, não esqueçamos, dá lugar ao dia, e assim, cada noite da nossa vida vê aparecer invariavelmente um novo dia, uma luz de esperança que nos pode fazer melhores. Olhemos um momento para Belém. Ali, diz o relato, Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e recostou-o numa manjedoura. Também Jesus nasceu cercado por dificuldades, pobreza e até rejeição. Assim como em Belém, ele continua a querer nascer nos lugares mais inesperados, em corações feridos, em vidas desfeitas, em situações de guerra, de doença, de sofrimento e, sim, também atrás de grades. Continua o relato, na mesma região encontravam-se uns pastores. Eles já lá estavam, como que à espera de alguma coisa, vigiando cada ruído na noite e cheios de esperança por algo grande. Bonita notícia para os pobres, os últimos, os anónimos, os abandonados, os esquecidos, os sem liberdade. Deus recomeçou a história há 2024 anos e a partir deles, desses pequenos, e apareceu com uma alegre notícia: não temais, Deus nunca deve meter medo. Caso contrário, não é Ele que bate à nossa vida, à nossa cela, à nossa casa. Deus fez-se homem para aprender a chorar por nós e conosco, diz o poeta. Deus sabe o nosso nome, porque somos filhos e amados sempre. Nunca
desiste de nós. Também São Paulo lembra: onde abunda o pecado, superabundou a graça. Caros diocesanos, entramos ontem num tempo muito especial, o Jubileu da Esperança. O Papa abriu a primeira porta santa na Basílica de São Pedro e amanhã abrirá pela primeira vez nos 724 anos de história dos jubileus da Igreja uma porta santa numa cadeia, a prisão romana de Rebé-Bíbia. Dia 29, iniciaremos também o jubileu na nossa diocese, na Catedral, e marcado nas outras 8 igrejas jubilares, uma em cada ilha. Este seja um convite para que todos nós olhemos para além dos nossos erros e agarremos a oportunidade de recomeçar e fazer melhor. A esperança do Natal diz-nos até que nós não valemos tanto pelo que fomos, mas pelo que somos. E sonhamos ser. Sonhemos então. Gostaria assim de abraçar cada um e cada uma dos que estão privados da sua liberdade, aqui neste estabelecimento prisional e em todos os outros, mas abraçar também todos os que com eles trabalham, os técnicos, os responsáveis, os guardas prisionais, o pessoal de serviço, e dizer-lhes: a humanidade de Jesus lembra-nos a todos que é possível humanizar todos os ambientes, servir toda e qualquer vida. O Deus menino nasceu. Ele é a esperança que não nos ilude. Dirijo os meus mais sinceros votos de paz, alegria e esperança a cada mulher e a cada homem, especialmente àqueles que se sentem sem esperança pela sua condição existencial. Natal é o maior ato de fé de Deus na humanidade. Ele confiou o seu Filho a uma rapariga inexperiente para que cuide dele, o alimente de leite, de carícias e de sonhos. Do mesmo modo, Deus virá até nós apenas se nós cuidarmos dele em cada dia, como uma mãe. Termino rezando-lhe: meu Deus menino, pobre mas poderoso como o amor, pequeno mas cheio de futuro como uma criança, humilde mas essencial como a palha em que repousas, meu pequeno Deus que aprendes a viver esta nossa vida terrena, meu pequeno Deus incapaz de agredir ou de fazer mal, ensina-me que não há outro sentido para mim, para nós, não há outro destino que tornarmos-nos como tu. Um santo e feliz Natal para todos, todos, todos. Vamos juntos, vamos encarar 2025 caminhando na esperança para alcançarmos um futuro de paz, um futuro de amor e liberdade. O céu já se abriu, o Salvador desceu e os nossos sonhos tornam-se possíveis porque a Deus nada é impossível. Boas festas! 2024 a terminar, é tempo de fazer balanços. Vamos ao ano de 2024 diocesano em revista com Carmo Rodeia. Este ano de 2024, especialmente dedicado à oração, fica marcado por 3 eventos na Igreja Insular. O início das visitas pastorais do 40º Bispo de Angra, a transferência dos estudos dos seminaristas açorianos para o Porto e a realização da Assembleia do Sínodo que pôs toda a Igreja em movimento. As visitas pastorais, que são uma obrigação canónica, iniciaram-se na Ilha das Flores e foram precedidas de uma carta ao povo de Deus que Dom Armando Esteves Domingos escreveu e na qual pediu o fortalecimento da comunhão através da criação de estruturas que sejam a expressão de uma igreja mais ministerial e missionária. No final das 2 visitas pastorais, às Flores e a São Jorge, ficaram 2 compromissos. No caso das Flores, uma maior comunhão eclesial entre sacerdotes e leigos, com estes a assumir o protagonismo da coordenação dos serviços da pastoral. Em São Jorge, o caminho é o da reorganização da pastoral, com a criação de 5 unidades pastorais, 2 delas já geograficamente naturais e a trabalhar em conjunto. As restantes 3 prometem dar passos significativos já em 2025. A Diocese encontra-se a cumprir o último de 2 anos do itinerário pastoral, marcado por 3 laboratórios: sinodalidade, fraternidade e esperança, que será especialmente desenvolvido durante o Ano Santo, mas é o da sinodalidade que mais tempo e atenção exige, desde logo pelo tempo que a Igreja vive e que este ano foi particularmente marcado pela 2ª sessão da 16ª Assembleia do Sínodo
em Roma. O Papa fez das conclusões um documento do magistério e devolveu-as às igrejas particulares para que, dentro de uma certa autonomia, possam pôr em prática algumas questões relacionadas com a organização da igreja, mas também com os diferentes ministérios, retomando a ideia do povo de Deus, criada pelo Vaticano II, e a partir da qual se aponta para uma corresponsabilidade na missão e na participação. O ano de 24 fica assim marcado pela sinodalidade, desde logo inspirada por Roma, e é expressa também muito concretamente na vida da Diocese em várias instâncias. Foram criados 3 novos serviços diocesanos: o Serviço da Coordenação da Formação Diocesana e o Serviço da Coordenação Pastoral, e ainda o Serviço da Palavra e Apostolado Bíblico. Foi nomeado um novo responsável pelo Serviço da Pastoral da Mobilidade Humana, com a criação de 2 departamentos, Turismo e Migrações, uma realidade que merece da Igreja um novo olhar. Também a Pastoral Social mudou de mãos e foi encontrado um novo modelo para a juventude, sempre seguindo a mesma dinâmica. As direções dos serviços entregues a leigos, com a assistência de um sacerdote, numa verdadeira comunhão e corresponsabilidade. Também no governo da Diocese este ano foi marcado pelas reuniões dos Conselhos Presbiteral e Pastoral Diocesano, 2 órgãos consultivos do Bispo, que a priori assumiu que todas as decisões que ali fossem sugeridas seriam por ele seguidas. Por isso, este foi o último ano em que o Seminário Episcopal de Angra teve alunos a estudar na Cidade Património. O modelo adotado por concordância do Conselho Presbiteral foi o envio dos estudantes para o Seminário do Porto, onde residem atualmente, e são acompanhados no seu processo de discernimento, frequentando os estudos académicos na Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto. Este ano foram ordenados 3 sacerdotes integralmente formados no Seminário de Angra e que já cumpriram o ano de estágio antes do diaconado e foram instituídos nos ministérios de acólito e leitores, o único seminarista que optou por ficar na Diocese, completar os estudos, e os 8 candidatos ao diaconato permanente a quem o Bispo de Angra pediu disponibilidade para o serviço. O Conselho Pastoral Diocesano também reuniu, seguindo a metodologia das 2 sessões da 16ª Assembleia Plenária do Sínodo, com trabalhos de grupo e escuta do espírito. Este ano iniciou-se igualmente a preparação do itinerário que será seguido na Diocese até à celebração do seu jubileu dos 500 anos, em 2034, com os secretariados permanentes dos Conselhos Presbiteral e Pastoral Diocesano a trabalhar em conjunto. Durante o ano e nas celebrações mais marcantes, o Bispo de Angra falou de proximidade e abertura, de processos em vez de soluções, de caridade em vez de egoísmo e de nova evangelização em vez de doutrina, procurando promover o diálogo Igreja-Mundo de forma atenta às realidades sociais dos mais desfavorecidos e negligenciados. O prelado açoriano não deixou de lembrar durante este ano a necessidade de um diálogo colaborativo entre a Igreja e as instituições da sociedade civil em vários domínios, desde logo o do património. Este ano ficará igualmente marcado pela decisão de se levar a Santuário Diocesano a Ermida de Nossa Senhora da Paz, em Vila Franca do Campo. Está assim feito o balanço deste ano de 2024 na Diocese de Angra. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. O Estrangeiro é um filme de Orson Welles. Rodado em 1946, narra a história de um nazi refugiado nos Estados Unidos, fugindo às consequências dos seus atos. O malévolo protagonista, representado pelo próprio Welles, trabalha agora como professor e chega até a casar com a filha de um juiz. A ação levá-lo-á ao gradual desmascaramento e final pouco feliz. Trata-se de um filme cheio de tensão em que acompanhamos os medos dos personagens, cada um deles confrontado com possibilidades de perigo. Welles é acompanhado por outro grande ator, Edward G. Robinson, num filme que surpreende pelo realismo das interpretações, pouco associado ao cinema clássico de Hollywood. Pelo caminho vai-se apreciando a mão rigorosa do realizador, que recorre a enquadramentos e diversões narrativas bem conseguidas, como é o jogo de damas no café local. A cena final é também de antologia. Não se trata de outro Citizen Kane, mas O Estrangeiro é certamente uma reflexão sobre a condição humana,
cheia de suspense e de grande densidade psicológica. Bom visionamento, um santo domingo e feliz ano novo para todos. E no nosso espaço de entrevista, neste que é o último Igreja Açores de 2024, é tempo de fecharmos o ano, de fazermos balanços. E o nosso convidado é Tomás Ponce Dentinho, professor da Universidade dos Açores, também um cristão ativo e comprometido. Obrigada por estar connosco antes de mais. Como é que vê este ano de 2024 na região? Pois eu acho que foi um ano um bocadinho de empurrar a barriga, porque houve uma recuperação do turismo desde o Covid, a sociedade respondeu, abriram novos hotéis e novos alojamentos locais, portanto a sociedade civil e os privados também responderam e viu-se que isso fez com que o produto da região aumentou. Pena é que nestas alturas em que há de facto recuperação, o governo ainda pense, quer este, quer o governo socialista, que é fundamental gastar dinheiro e, de facto, o aumento da dívida, que era necessário no tempo do Covid, porque foi necessário compensar a redução da atividade económica, enfim, deixou de ser necessário, portanto é preciso ter alguma capacidade de risco político e arriscar perder eleições para depois recuperar a médio e longo prazo. Assim, o que acontece é que no ano em que se faz dívida aumenta, há um aumento da atividade económica, mas depois todos os anos seguintes há uma diminuição devido a essa dívida que foi criada, e isto acontece desde há 20 anos nos Açores, e é bom que se pare essa visão, como já se parou no continente. No continente já deixou de haver ilusão fiscal, nós já temos, ainda continuamos, ou o governo ainda acha que a população tem uma ilusão fiscal. Acho que a população não tem essa ilusão e que há aqui um facilitismo no gasto, ou uma falta de capacidade de risco de reduzir a dívida num ano e depois paulatinamente reduzir a dívida, de forma a que pagar menos juros e pagar menos serviço da dívida. E como é que isto podia ser, quais seriam as soluções a curto e médio prazo? É coragem política para decidir, para fazer o que está certo, embora no curto prazo pareça que vale mais continuar a dar um antibiótico. Portanto, é coragem política para, no momento certo, explicar às pessoas que não há dinheiro, explicar, não fazer um bocadinho como o Mário Centeno fez isso, mas dizia que ia gastar e depois não gastava. Pronto, eu acho que já os portugueses, os açorianos, já sabem o suficiente das suas próprias finanças e de finanças públicas para entenderem que às vezes, numa altura em que a economia está a correr bem, é a altura para o governo, que é responsável pelo dinheiro dos impostos, por um lado gastar melhor o dinheiro dos impostos e por outro lado reduzir, não gastar mais do que aquilo que recebe e sobretudo ir pagando a dívida que existe, e a médio prazo acho que essas contas ficam certas. Gastar o dinheiro das gerações futuras é pouco sério em termos políticos e é pouco sério da nossa própria geração, que aceitamos isso como de barato sem fazer muita questão das reivindicações que fazemos. Em termos sociais, já conhecemos a sua opinião do ponto de vista económico ou financeiro, e do ponto de vista social, como é que foi 2024? Eu acho que genericamente as pessoas estão bem. Agora, com qualquer processo de desenvolvimento, há pessoas que ficam para trás. E há dois tipos de pessoas que ficam para trás em Portugal. Atualmente há os pobres, e que temos que sempre tratar deles e sobretudo, e há os dependentes, que criamos de facto uma geração de dependentes, que convencidos que dar dinheiro às comunidades e às pessoas numa geração, segunda geração, em vez de pôr as pessoas a trabalhar aquelas que podiam, ou dar dinheiro para trabalho que não é depois reprodutivo, é errado. E isto nota-se em todo o mundo, mais desenvolvido, em regiões francesas que às tantas têm 2 e 3 gerações de receber dinheiro e às tantas não há dinheiro para distribuir e revoltam-se. Nas regiões americanas, foi-nos dito aqui pelo Paul Krugman, em que há regiões que já há uma taxa de inatividade de 60% ou 70%, porque há apesar de tudo, apesar de estarmos na América, há um sistema de apoio social que mantém gerações atrás de gerações na dependência. Por um lado há essa dependência, por outro lado e nos Açores há muito essa dependência do Estado, e em Portugal também, no continente também. O que acontece, acho que às tantas, para cumprir o déficit, não é possível pagar mais às pessoas. E, portanto, quando aparece, há uns que reivindicam mais. Portanto, acho que há esta crise estrutural em Portugal de haver
todo o funcionalismo público e toda a dependência do Estado que não é promovida em produtividade, e seria fácil fazê-lo, como os outros países fazem, e ao mesmo tempo há uma pobreza que resulta do próprio desenvolvimento, que há pessoas que conseguem apanhar o desenvolvimento que há em todo o mundo desde o início do século, e que de facto há pessoas deixadas atrás, que não entram na digitalização, que não percebem, não são capazes de mudar de emprego e de atividade, e portanto naturalmente ficam excluídas, e destas pessoas naturalmente é preciso cuidar, por um lado preservando o ambiente familiar, e dentro das famílias ter uma cultura das pessoas perceberem que uma pessoa que fica fora do emprego não é um falhado, é um tipo que podíamos sermos nós, e também depois em termos sociais também haver essa mesma perspectiva. Eu acho que falha um bocadinho em termos de família, nós consideramos as pessoas quando há um desenvolvimento grande que são falhados, não são falhados, são pessoas que antes tinham uma função dentro da família e que de alguma forma perderam essa função, assim como também em termos sociais é natural ter esse cuidado, tendo sempre o cuidado de, sempre que possível, não criar dependências, ou a sociedade não ser ela própria, toda ela pobre, uma com uma pobreza real e outra com uma pobreza formal, que resulta do dinheiro que recebe não depender dela, depender de fora. O Bispo Dom Armando diz lamentar que os Açores ignorem a pobreza. Acredita que é isto que está a acontecer nos Açores? Estamos a ignorar os pobres? Eu acho que nos Açores e no mundo estamos sempre a ignorarmos os pobres, os pobres não eram pobres, não é? Agora, há aqui que perceber qual é a nossa culpa. Eu fiz uma entrevista aos pobres aqui quando tivemos aí uma pobreza grande, em 2011, 2012, e de facto tive esta frase que surgiu das entrevistas e dos questionários: os pobres são aqueles que acham que a culpa é dos outros. E, portanto, quando julgam que não têm nada em si para resolver o problema, naturalmente ficam dependentes e ficam pobres, porque acham que a culpa é dos outros. Agora, nós os outros, qual é a nossa culpa? Não é? E aqui não faz sentido que uma região subsidiada tenha tanta pobreza. Não faz sentido que uma região... E, portanto, há, de alguma forma, um modelo económico de desenvolvimento que às vezes não é assumido politicamente, já foi agora. O turismo é bom porque cria emprego e, portanto, cria menos pobres. A agricultura ser competitiva é bom porque cria menos... A pesca ser competitiva é bom porque cria menos pobres. Portanto, há este modelo que às vezes é esquecido pelas pessoas que acham que esta economia não é fundamental. Esta economia é essencial e o que nós sabemos fazer é turismo, é leite e é pescas, e no leite temos que acabar com os monopólios e no turismo temos que liberalizar os transportes. Isto é medida contra a pobreza, embora as pessoas achem que a não liberalização dos transportes é uma boa coisa para não é. Não é. Está provado que não é, uma vez que a liberalização, há uns anos seria porque não havia transportes suficientes, agora não é. Por outro lado, há aqui um modelo, o próprio modelo social não acho que esteja ajustado. Por um lado, mantém uma pobreza dependente, as pessoas arranjam um emprego na função pública e culturalmente achamos que está arrumado e já têm emprego, e depois naturalmente esse emprego vai tendo cada vez menos ordenado e, portanto, as pessoas nem sequer depois têm capacidade para emigrar. E do ponto de vista dos pobres verdadeiros, o que eu tenho notado é que quem trata dos pobres tem uma versão dos pobres como se fossem... enfim, às vezes são demasiadamente burocráticos com os pobres. Ele perdeu o papel, ou não foi ao curso, ou não sei quantos, e tem-se uma atitude pedagógica com os pobres como se tem com o mau aluno. Não pode ser. Quer dizer, acho que a atitude com os pobres, que, enfim, normalmente as instituições da Igreja têm um bocadinho diferente. Pouco fraterno. É muito institucional, muito obediente. É a diferença, se quiser, com todo o respeito pelos seguritas, entre o polícia e os seguritas. O polícia podia nos multar na rua sempre, não é? No nosso carro. Os seguritas têm que obedecer, senão vai para o desemprego. E, portanto, esta autoridade que tem a liberdade de perceber quando é que pode dar e quando é que pode não dar e quando é que pode exercer, eu acho que falta um bocadinho, em grande parte da nossa função pública, a autoridade da pessoa que está lá. Ele é a frente do Estado, faça um pobre. E, portanto, não pode ter medo de receber uma reprimenda porque deu um bocadinho mais ao pobre ou porque esqueceu do papel. Tem que ter a coragem e a atitude para cumprir a lei, que é salvar, é que o pobre deixe de ser pobre um bocadinho, menos pobre, e às vezes há essa falta de liberdade, essa falta de
de capacidade de risco quem está na função de assistente social, etc. Enfim, com todo o respeito que tenho por essas funções, mas nota-se às vezes das queixas que eu vejo, ouço de alguns pobres, e às tantas, quer dizer... É pouco prático, pouco pragmático. Prático e não está a considerar a pessoa, está mais a considerar, está uma crítica, está ali alguém que vem buscar e pronto, podia ter... É humano, as pessoas são muito humanas aqui, mas às vezes podiam talvez ter uma atitude um bocadinho diferente, que eu também às vezes tenho, quer dizer, quando ouço um pobre a pedir, sou um jogador primeiro antes de ser um auxiliador. Está-nos em todos, mas há aí uma abertura de coração que às vezes é preciso ter, com cuidado e percebendo o que é que se passa e não criando dependências, não alimentando dependências que de facto elas próprias não são grande coisa. A caminhada sinodal que começou em termos diocesanos e agora já se estendeu à Igreja no mundo e já foi um pedido do Papa Francisco. Nós temos conseguido caminhar em sinodalidade na Diocese de Angra? Eu acho que toda a Igreja tem um grande problema natural, que todas as instituições têm, em sair de si, não é? Em sair das suas seguranças, da sua estrutura, das certezas de 2000 anos. E o que aparece muitas vezes são reflexões teológicas de grandes pensadores, como o Papa, como o Padre Potente Emendora, que são capazes de associar o coração mas, de facto, há aqui diálogos interreligiosos, por exemplo, esta percepção simples que todos nós temos ao começarmos a lidar com outras religiões e com pessoas de outras religiões. Percebemos que em todas as religiões Deus é amor, e 99,9% das pessoas são religiosas, mesmo os ateus são religiosas, comportam-se bem. E, portanto, às vezes, em termos da presença, é muito mais visto uma evangelização como uma conquista do outro, que já percebemos que chegamos ao limite, porque as outras... E não tanto uma conquista pelo amor, pela amizade, pelo que temos em comum, e temos muitas coisas em comum. Às vezes prendemos, pelo menos na vida, com questões simples, consideramos dogmas, uma coisa é assim, que têm alguma razão de ser, mas que talvez pudesse ser ultrapassado. Depois vamos um bocadinho, mas isso, pronto, acho que é melhor procurarmos o que é comum, porque isso é o que nós vemos na interação humana dentro das nossas famílias, com várias, em que a religião é muito mais uma coisa comum do que propriamente. Depois vem Cristo, mas Cristo também é um desafio para cada um de nós, não é? E isso, a luta entre o Antigo Testamento, do estar bem com os outros e com uma luta consigo próprio, com a sua consciência de se ultrapassar a si mesmo e de ser cristão, ser no sentido de Cristo, acontecerá mais no desafio dos católicos e dos cristãos, mas depois na média não se vê isso, não é? Na média somos todos um bocadinho fariseus e do Antigo Testamento. Finalmente, há aqui um educar para a liberdade, que eu acho muito importante, que no fundo nós acreditamos na educação religiosa, enfim, não é a todos, os Açores têm, dizia o Padre João Seabra, têm, enfim, das pessoas mais religiosas e mais cristãs cá em Portugal, e portanto não há nada a ensinar, mas de facto os Açores talvez devam, com essa força, virar-se para o mundo. Quer dizer, porque é que nós temos padres que vêm também já tivemos muitos padres que vieram dos Açores e deviam vir mais, não é? Porque de facto educar apenas para a diocese, embora possa haver falta de padres, quer dizer, é não dar expansão, não dar perspectiva a esta grande riqueza que existe nas ilhas, que é de facto as pessoas terem 500 anos de cristandade, de terem padres e bispos por esse mundo fora, e é muito na educação das crianças, dos jovens que se faz. Eu acho que é muito aquela passagem, mas posso estar errado, porque aquela passagem da catequese para a vida, para a catequese do teenager, que existe, certamente, há grupos de jovens, etc., mas talvez os Açores devessem ser um bocadinho mais abertos aos jesuítas, aos salesianos, a gente que educa de forma diferente para dar esse espaço de liberdade, para haver casa para todos. E, de facto, essas escolas são casas para todos e, portanto, não ser apenas uma igreja... Ou seja, a igreja toda entrosar-se, porque há muitos carismas, não é? E as pessoas, como a terra é mais pequena, dá a impressão que não dá. Mas dá para ter grande parte dos carismas para as várias pessoas poderem
poderem escolher o seu e depois mudar, e depois de acordo com os amigos, e aí serem educados para a liberdade e para a responsabilidade, naturalmente, mas para a liberdade, para o livre-arbítrio, que no fundo é isso. E depois há aqui uma dimensão que é muito rica nos Açores, que é da oração, dos romeiros, etc., e do andar, que eu acho que se deve favorecer. As pessoas não gostam, às vezes, muito dos peregrinos. Nós somos naturalmente peregrinos da esperança. Somos peregrinos da esperança, é verdade. Mas há um rancho na Terceira, percebe? Por exemplo, agora estou a tentar fazer os trilhos do aeroporto até à Serreta, a desenhar. Os trilhos atualmente são para gente que anda de carro e depois faz o trilho da volta, não é? Porque esta coisa magnífica que existe na primeira semana de setembro, que as pessoas vão todas à Serreta, porque é que os estrangeiros e esses turistas vão de fazer? Quer dizer, há isso naquelas caminhos de Santiago, um bocadinho, enfim, digamos assim, offside, mas offside não, inside, dentro da cultura europeia e tal. Mas as pessoas, se as igrejas estiverem abertas, as pessoas rezam. Ao longo do caminho as pessoas rezam, as pessoas pensam e, portanto, são inspirados pelo Espírito Santo. E, portanto, isso pode ser feito. As nossas peregrinações são só para os locais, não é? São muito bons. Pode ser feito para fora. Quer dizer, pode ser feito. Eu fiz romaria em São Miguel e eram abertos os ranchos, e é preciso manter uma certa cultura. Mas o andar até à Serreta pode ser aberto para todos, não é? E ter as igrejas abertas, algumas igrejas abertas nessa altura. Quer dizer, há aqui uma experiência de oração que eu não é que ganhei, quer dizer, no fundo, quando estou numa fila de espera, vem-me a Ave Maria e o Pai Nosso à cabeça, e dá-me ali alguma paciência para esperar, e acho que este hábito de rezar por rezar e de caminhar, de falar com Deus, ou de ouvir, às vezes estamos a rezar e não estamos a pensar nada, mas outras vezes estamos um bocadinho a escutar. Isto acho que pode ser cultivado dentro da cultura que existe nos Açores, magnífica, e não necessariamente má porque os turistas venham para aí rezar, não é? É isto que eu acho. Hoje é inaugurado uma proposta de oração no trilho entre a Fajã dos Cubres e o santuário do Santo Cristo da Caldeira, portanto. Está lá o Padre Diniz que faz isso, que é um grande obreiro dessas coisas e que lançou as romarias de São Jorge e lançou aqui também. É o início deste caminho, não é? Que é parte, não estou a dizer, são coisas adaptadas ao mundo. Quando temos toda a gente a andar, a fazer estes trilhos todos, porque não o trilho de Santiago de Compostela ter as igrejas abertas e ter, de facto, as horas das missas, para além de ter os albergues, também aqui, além de ter as igrejas, enfim, pelo menos a hora das missas, que as pessoas possam entrar e partilhar e participar e ser bem recebidos. E isto, acho que os Açores podem cumprir essa função, porque de facto são dos sítios mais bonitos do mundo, e naturalmente os sítios mais bonitos do mundo é para estar com Deus, é para comparar a maravilha com eventualmente o que não é tão maravilha e que pode ser melhorado com referência também a essas maravilhas que existem. Começamos hoje este Jubileu da Esperança na Diocese, neste domingo. Como é que podemos fazer deste momento da Igreja no mundo um ponto de viragem na Diocese, e o que é que acha que deve significar a esperança na vida de um cristão? Olha, eu estava a pensar nisto e acho que não podemos desligar, lembrei-me de não desligar isto da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição de Gaza. É o poder civil, o poder militar que destrói Jerusalém no primeiro século e, de alguma forma, é o poder que existe, que, com ajuda ou sem ajuda, destrói, com razão, com toda a razão. Também haveria, certamente, nos Zelotas e alguns terroristas, e que destrói Gaza. Eu acho que isto nos faz refletir, e de facto faz refletir buscando as palavras de Deus, de Nosso Senhor, não é? É dizer que é pelo amor, pela compreensão do outro, que é pela mensagem de Cristo que estas coisas se resolvem, e pelo perdão, e não é pela lei de Talião. Porque a lei de Talião e isto é muito... Isto é muito responsável. Nós às vezes ficamos espantados, ficamos contentes com haver aviões na base. Caramba, estamos a colaborar com a Gaza, não é? Quer dizer, não... Há aqui uma há uma globalização da informação. E às vezes há uma desculpabilização local, quer dizer, que todos estamos a aproveitar. Quer dizer, há guerra porque alguém está a aproveitar com a guerra. E de facto, termos esta atitude um bocadinho colaboracionista com o vencedor, vamos colocando a jeito, não é?
para quem já foi vencido ao longo da história, e para quando há estes desastres, acho que esta da esperança, é certamente a esperança face à guerra, mas acho que nos obriga a cada um dos cristãos a refletir muito bem sobre, nomeadamente, uma reflexão crítica sobre aquilo que nos vem na comunicação social em termos dos bons e dos maus, nós somos por uns ou por outros, e de fazer uma reflexão crítica, já que estamos distantes, não estamos na frente de batalha, não é? Se estivesse na frente de batalha, eram as nossas famílias que nos mandavam para a frente de batalha, quer de um lado, quer do outro. Não estando na frente de batalha, obriga-nos a uma reflexão um bocadinho mais séria, em perspectiva de paz, que não seja uma paz do vencedor, mas uma perspectiva de paz que seja uma paz de facto efetiva. A Igreja vai dizendo isso, diplomaticamente, sobre os 2 Estados ali em Gaza, porque nunca penso, se calhar, esta solução da Igreja está muito ligada ao facto da dificuldade dos diálogos com os muçulmanos. Porque a Igreja propunha, se fizesse, não sei, poderia pôr a hipótese que um Estado israelo-palestiniano fizesse mais sentido, porque está muito ligado a esta batalha ainda das Cruzadas, que, pronto, foi uma altura da época, mas que não, enfim, na difusão da fé islâmica, porque havia muitos cristãos na Palestina e no norte da África, que naturalmente, quando confrontados com uma invasão, escolheram as suas famílias e, portanto, escolheram ficar muçulmanos, mas na altura não eram, havia 10% de muçulmanos no norte da África. E, portanto, a questão, a reflexão histórica sobre isto, e não nos pensarmos, já que não estamos na frente de batalha, imediatamente do bem e de onde é que estão os lados dos bons e dos maus. Isto é um diálogo interreligioso. Eu acho que passa, que eu não sei, eu não sei o Islão sobre isto, mas sinto que passa muito por esta tentativa, este olhar mais do que temos em comum. E o que temos em comum é muito o Antigo Testamento, e uma sede de amor uns pelos outros e por Deus, e depois, quer dizer, e não justificar isso a existência de soluções que dividem, não é? As soluções que dividem são muito adjetivas, também está na linguagem. Nós vivemos muito uma linguagem anglo-saxónica que trabalha com adjetivos, e não como substantivos, com pessoas, com sujeitos. Se nós tivermos amigos muçulmanos, não podemos tratar com objetivos. Ele deixou de ser muçulmano, passou a ser o meu amigo Abdelatif Khattabi dali de Rabat. E, portanto, esta passagem para as pessoas, que a globalização também nos traz, eu acho que é fundamental também de reflexão de cada um de nós e também da Igreja, porque muitas vezes a mensagem que surge é uma mensagem demasiadamente política e adjetivante, mais do que uma mensagem de união. Acho que é possível à Igreja e a todos nós repensarmos, mas qual vai ser a paz possível? Então vamos construir a paz, não a paz do vencedor, não é? Qual é a paz estável? E aí sabemos pouco de fronteiras e a ligação ao conhecimento é mais importante. 2025 será o ano do Jubileu da Esperança, mas a palavra esperança seria, fora deste contexto do Jubileu, uma palavra aplicável para este ano, com todo este contexto internacional? A esperança não faz sentido sem oração, não é? Quer dizer, ter esperança. E não faz sentido sem oração e sem uma oração de escuta e sem uma oração de ação. É uma esperança, mas é uma esperança de escutar, de oração. E depois tem que ser uma esperança de ação, de caridade, de saber onde é, com a minha cruz, com a minha condição, o que é que eu posso melhorar. Mas o coração tem que ser também inteligente. Quer dizer, tem evade a inteligência, não pode ignorar, não é um coração só de resolver a pobreza, portanto, aos pobres. É uma resolver a pobreza para ainda as causas, para quem pode, quem conhece um bocadinho melhor, para ir às causas da pobreza, percebe? E, portanto, é para além de ter uma pobreza de coração, para tentar ir às causas da pobreza. E, portanto, e também a mesma coisa em relação à guerra, em relação a todos os males, em relação ao meio ambiente, etc. Há uma tentativa recente, enfim, houve sempre a tentativa mais recente com as encíclicas do Laudato Si, de tentar falar nisso. Mas ainda está de fora a Igreja, não ainda não está a arriscar no dia-a-dia. Se há um problema, nós devemos denunciar a pobreza aqui,
Quer dizer, as causas da pobreza são que o dinheiro que aparece não vai canalizado para as pessoas fora. Portanto, como é que nós vamos pensar, vamos refletir e apontar alguma coisa, que não seja a Igreja, pelo menos que não seja a Igreja a insistir na pobreza meramente da caridadezinha, que é importante, mas assistencialista, que não é assim, não é verdade, a Igreja é melhor que tudo isso, mas há o recado que é passado, a responsabilidade, não sei se estou certo. A responsabilidade coletiva que é passada e de culpa própria é sempre uma culpa de consciência, portanto não temos que apontar aí nada, mas não, sei lá, não sei se alguma vez algum padre me disse, Tomás, mas isso que fizeste está mal, não do ponto de vista do pecado mais de coração, de mais imediato de ajudar os outros, mas de uma atitude mais de quando um tipo tem alguma responsabilidade de fazer mal. É claro que vem pela minha consciência, mas há uma resposta, não sei se haja resposta, bem, tem sempre pela consciência, eu não sei, a Igreja sabe mais do que isso como eu, já passou 2000 anos sobre isso. Enfim, teve o exemplo do Pilatos, teve o exemplo de todas aquelas pessoas e de facto a presença de Jesus fez um diálogo com Pilatos, a sério, não é? Falou com ele, com o Herodes não falou, mas com o Pilatos falou. E, portanto, se calhar devia às vezes falar com os Pilatos, porque são tipos que são bons, ou que têm a culpa não é tão grande como a de Judas, enfim. E portanto há aqui uma conversa com Pilatos que se calhar, e como os Pilatos são agora eleitos pela democracia, há uma conversa com o povo que pode ser um bocadinho, talvez um bocadinho mais diferente, não estou a dizer que dogmática, mas um bocadinho diferente. Eu vi essa coragem em Cuba, vi essa coragem em Timor, percebe? Aqui às vezes vejo menos, não noto menos. Professor Tomás Dentinho, o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. De uma forma muito, muito sucinta, que preocupações inspiram o ano de 2025 para si? As minhas preocupações é a dívida, é a questão urbana, é a questão da indústria da lavoura, de ser mais livre, e é a questão das dependências que se vão criando de geração em geração. Ainda há aqui a possibilidade de ir para a América e de ir para o continente, mas pronto, há pessoas que já não podem ir. E há a questão fundamental que eu penso de 2012 é os imigrantes. Ainda não chegaram aqui, mas é a integração de migrantes. E de facto não temos, enquanto não temos a proximidade que temos para com os nossos compatriotas, normalmente, ou a vergonha, e o imigrante é um ser humano. E, portanto, agora está-nos à porta, não é? Está-nos à porta, e há aí, enfim, as pessoas têm bom coração, mas o que eu estou a notar é a incapacidade. Se o Estado tem alguma incapacidade para tratar do problema dos portugueses, tem uma incapacidade mais burocrática e mais difícil ainda para com os imigrantes. E o problema que isso cria depois nas revoltas e na segunda geração e na primeira geração que se revolta ou que não está enquadrada é gravíssimo. Ou colocamos os imigrantes a fazer palestinas na Albânia, é um desastre. Portanto, a grande preocupação para mim de 2025 é de facto os imigrantes, e não se trata de uma questão de barrar ou escolher ou não escolher, que acho incrível, se a pessoa tem emprego e quer vir para cá e tem modo de vida, acho que a família se integra, acho que deve vir, se tivermos empregos para eles. Agora, é uma questão de facto da pessoa se sentir integrada. Ensinamos português da mesma maneira que ensinamos aos portugueses, ensinamos francês, quer dizer, os miúdos ainda não estamos moldados. Temos 500 mil tipos para dizer que sim ou que não em termos de imigração. Não pode ser, percebe? Não é possível ter, porque as pessoas continuam a viver e, naturalmente, fora não se integram. Portanto, acho que é uma responsabilidade grande de Portugal, porque pode ser uma coisa muito boa, não pode ser, como dizia um amigo meu, cumprir Portugal, falta cumprir Portugal, falta recolonizar Portugal. Aqui o desafio é enorme, mas temos que ter a noção do desafio que é e tratar das coisas simples, de tratar pessoas, porque as pessoas são fantásticas, tiveram a coragem de sair do seu país e de vir para aqui com as famílias, e portanto acho que têm que aprender um bocadinho português, e eventualmente nesse momento esse é um desafio também para a cristianização, ou seja, para quando temos há 500 anos ou 600 anos ou 1000 anos uma sociedade que é toda ela cristã,
termos esse desafio da proximidade de outros credos, é um desafio fantástico para a Igreja Católica, demonstrar que é católica, que é para todos. Não é? Saibamos nós aproveitar. Professor Tomás Dentinho, muito obrigada por ter vindo ao nosso último programa deste ano, neste dia em que a Diocese, a par com o mundo, entra no ano jubilar, no Jubileu da Esperança 2025. Nós estamos de regresso precisamente no próximo ano. Tenha um santo e muito feliz 2025. Nós estamos de regresso no próximo domingo. Muito obrigado. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.